Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. É um prazer poder estar mais uma vez aqui com você nessa transmissão do nosso culto matutino. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus possa estar abençoando a sua vida desde já, que você possa estar tendo um domingo abençoado, um domingo cheio da presença de Deus. Nós aqui já oramos, já falamos com Deus, já consagramos a sua vida a Deus, a sua casa a Deus, já consagramos as nossas vidas ao Senhor, já demos a Ele o louvor, a honra, a glória, que somente a Ele são devidos. E agora nos unimos com você pela fé, aí no aconchego da sua casa, na poltrona da sua casa, junto com você, junto com a sua família, para que juntos a gente possa agora compartilhar esse momento mais que especial, o momento mais importante de um culto de louvor e adoração a Deus, que é exatamente o momento de nós ouvirmos a palavra do nosso Deus, amém? Deus seja louvado. Então eu quero orar com você neste momento, para que Deus nos abençoe, para que Deus revele a sua palavra aos nossos corações, para que Deus edifique a nossa confiança, mais uma vez nesta manhã. Se você puder aí na sua casa, eu acredito que você já separou a sua Bíblia, eu acredito que já está tudo prontinho aí, e você já está quietinho aí, concentrado, para que juntos a gente possa usufruir deste momento tão especial, que é o momento de repartirmos, de compartilharmos a palavra do nosso Deus. Feche então os teus olhos, vamos fazer uma oração. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por mais esta oportunidade onde o Senhor nos concede a graça de poder ouvir a tua voz. Senhor, fala conosco, olha para nós, contempla os nossos corações. Desde já pedimos perdão pelos nossos pecados e que a tua palavra produza em nós mais uma vez o propósito para o qual o Senhor a envia sobre as nossas vidas neste dia abençoado. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Meus queridos irmãos e irmãs, meus amigos, minhas amigas, estamos dando sequência à nossa série de mensagens sobre a fundamentação da nossa fé nestes cultos de domingo pela manhã. E eu quero ler com você o texto que tem sido o nosso carro-chefe nessa série de mensagens sobre a fundamentação da nossa fé. E o texto está lá em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, versículos 16 e 17. Se você puder abrir a sua Bíblia e acompanhar comigo, a palavra de Deus diz assim, em Romanos 1, 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Glória a Deus, o justo viverá pela fé. Louvado seja o nome do Senhor. Então, como nós temos falado aqui nessa série de mensagens, a fé é um padrão de vida, um estilo de vida que Deus estabeleceu para o justo. Então nós, como Igreja de Jesus Cristo, temos que viver por essa fé. Temos que viver pela fé verdadeira, pela fé que tem como fundamento a palavra de Deus, que foi a fé que Deus colocou em nossos corações. E nós vimos na semana passada exatamente isso, que a fé é o firme fundamento, como está lá em Hebreus 11:1, que onde diz que a fé é a certeza de coisas que se espera e a convicção de fatos que se não veem. Na versão da Bíblia Trinitariana, como eu falei para vocês semana passada, diz, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então nós vimos que a fé, ela é uma certeza, ou seja, um firme fundamento das coisas que se espera. E fundamento existe para um propósito, para que algo seja edificado em cima de um fundamento. O fundamento é a base, é o alicerce, onde a nossa fé é construída. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós também vimos
as coisas que se esperam. O que são essas coisas que se esperam? São as promessas de Deus se tornando realidade na nossa vida. E olha que não são poucas promessas. Deus tem inúmeras promessas para as nossas vidas. Então, como é que essas promessas se cumprem na nossa vida? Porque ela é um firme fundamento e ela é a certeza das coisas que se esperam. Então, como é que essas coisas que se esperam, ou seja, essas promessas de Deus se tornam reais na nossa vida? Exatamente pelo exercício da nossa fé. Quando eu exerço a minha fé, quando você exerce a sua fé, as promessas de Deus se tornam realidade nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. E hoje nós vamos ver um pouquinho como é que nós recebemos essa fé. Ou seja, como é que essa fé é gerada nos nossos corações. Essa fé, ela vem, ou seja, ela é gerada pelo ouvir. Lá em Romanos capítulo 10, no versículo 17, se você puder acompanhar comigo aí na sua Bíblia, Romanos capítulo 10, no versículo 17, desculpem, a Bíblia Sagrada diz assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Você pode repetir comigo? De sorte que a fé vem pelo ouvir, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Ou seja, dentro desse contexto de como nós recebemos essa fé, é preciso compreender três coisas que são de suma importância no recebimento dessa fé, na geração dessa fé na vida do justo. E o primeiro detalhe importante nessa questão de receber a fé é que a fé, ela vem pelo ouvir e não por ter ouvido a palavra de Deus. Então perceba, ela vem pelo ouvir e não pelo que eu ouvi no passado, não pelo que eu ouvi lá atrás. Então isso significa que ouvir, assim como lá no original grego, que é o verbo akouo, ele significa não apenas ouvir com o entendimento da coisa ouvida, mas ele também tem o sentido de estar continuamente ouvindo, ou seja, é um ato continuado, é um ato frequente, não é ouvir lá no passado e tá bom. Não, eu ouvi a palavra de Deus há 3 anos atrás, aquilo gerou fé no meu coração naquele tempo e acabou, tá bom, eu já tenho fé para o resto da vida. Não, não é isso. Precisa haver uma continuidade no ato de ouvir. É ouvir hoje, é ouvir amanhã, é ouvir depois de amanhã e é continuar ouvindo. Alguém pode dizer, ué, mas a Bíblia é a mesma. Isto é, eu já sei, eu já conheço a palavra de Deus, eu já li a palavra de Deus. Não, nós precisamos ler de novo, nós precisamos ler sempre, nós precisamos estar continuamente ouvindo. Aleluia, continuamente estudando a palavra de Deus. Em João 6, versículo 63, veja o que diz a Bíblia comigo. Em João 6, no versículo 63, Evangelho de João, no capítulo 6, lá no versículo 63, diz algo interessante. João 6, no versículo 63, diz assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado, elas são espírito e vida. Olha aí, ó, as palavras que vos tenho dito, ou seja, se ele está dizendo é porque alguém está ouvindo, ok? Então ele diz, as palavras que alguém está ouvindo, elas são espírito e vida. As palavras que alguém está ouvindo da parte de Deus, elas são espírito e vida. Elas não são apenas palavras lançadas ao vento. Então veja bem, meus irmãos, biologicamente falando, nós vivemos porque todos os dias nós nos alimentamos de maneira contínua. É verdade ou não é? Ninguém vai passar um dia só com café da manhã. Ou ninguém vai acordar pela manhã, não comer nada, não almoçar e deixar para comer na hora do jantar. Ninguém faz isso. A gente se alimenta continuamente durante o dia. Tem gente que faz isso até demais. Tem gente que se alimenta mais do que deveria, mais vezes do que deveria durante um dia. Ou seja, ninguém vive com um almoço de 2 semanas atrás. Alguém vive assim? Eu almocei há 2 semanas atrás, então eu não preciso mais almoçar. Então veja bem, se não houver reposição
dessa alimentação, nós entramos num estado de inanição, ou seja, o estado de consumir o que não se tem. O corpo começa a consumir o que não tem mais para consumir, até o ponto em que a vida não subsiste mais. A pessoa vai morrer. Então, veja bem, a maioria dos cristãos alimenta o seu corpo físico com 3 boas refeições diárias. É verdade ou não é? Café da manhã caprichado, um almoço caprichado e um jantar, muitos até um pouco mais suave, mas se alimentam 3 vezes por dia. O corpo físico com 3 alimentações diárias. Ao passo que o espírito recebe um só lanche frio uma vez por semana, que é quando essa pessoa vai na igreja. E depois não alimenta mais o espírito fica uma semana sem comer, aí só vai dar comida para o espírito daqui a uma semana, quando voltar novamente para a igreja. E querem saber por que estão ficando cada vez mais fracos na fé. Sabe por quê? Porque não estão alimentando o seu espírito como deveriam, não estão dando o alimento que o espírito necessita para ficar forte, para reagir, para dominar. Porque o espírito tem que dominar sobre a carne. Você lembra disso? É claro que você lembra. Então, como é que o espírito vai dominar sobre a carne se ele estiver fraco? A carne se alimenta o tempo inteiro. O que a carne come? As coisas do mundo. Não é verdade? A carne se alimenta das coisas do mundo. E o espírito se alimenta de quê? Das coisas de Deus. Então, eu dou alimento para a minha carne o tempo todo. Por quê? Porque o tempo todo eu estou no mundo. Eu estou fazendo coisas, eu estou vendo coisas, eu estou desejando coisas, eu estou sendo tentado, eu estou imaginando coisas, eu estou dando vazão aos meus desejos. Então, eu estou o tempo inteiro alimentando a minha natureza humana, alimentando a minha carne, ok? Então, o meu espírito, se eu alimentá-lo só uma vez na semana, o que vai acontecer? Qual vai ser o resultado disso? Vai ser um espírito fraco e uma carne forte. Então, quem vai estar dominando? Quem tiver mais forte, nesse caso a carne. Então, por isso que eu preciso alimentar bem o meu espírito. Para quê? Para que a minha fé não enfraqueça. Então, meus irmãos, o ato de ouvir a palavra de Deus implica em 3 atitudes que são de suma importância para o recebimento e o fortalecimento dessa fé, segundo nos ensina a parábola do semeador. Então, veja bem, primeiro ato é o ato de ouvir e receber, ok? Então eu preciso ouvir a palavra de Deus continuamente e receber. E para que isso aconteça, eu preciso abrir o meu coração para receber. Marcos 4, no versículo 20. Evangelho de Marcos 4, lá no versículo 20. Marcos 4, no versículo 20. Diz assim a Bíblia Sagrada: os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por 1. Ou seja, aqueles que abrem o coração para receber. Veja que coisa interessante. Então, se eu ouço a palavra, mesmo continuamente, mesmo dando continuidade a esse ato de ouvir, mas se eu não abro o meu coração para receber essa palavra dentro do meu coração, o que vai acontecer? Isso não vai gerar fé, não vai gerar fé verdadeira na minha vida. Então você perceba que esse ouvir da fé, esse ouvir continuamente e receber essa fé, ela não pode ser recebida, a palavra não pode ser recebida apenas a nível da mente. Não, a palavra de Deus não é para a mente, a palavra de Deus é para o coração. É no coração que essa fé é gerada, ela passa pela mente e precisa então ser recebida, abrigada dentro do coração, porque é ali que ela vai gerar a verdadeira fé, porque a fé que vem de Deus é fé do coração, não é a fé mental, a fé natural. Essa é a fé que o mundo tem. É aquele que acredita por acreditar, e acredita se não sabe nem em que se acredita. Essa não é a fé bíblica, não é a fé do tipo de Deus. A fé do tipo de Deus é a fé do coração. Então, a palavra precisa ser ouvida e recebida no coração. Então, todas as vezes que você estiver se alimentando da palavra de Deus, dando esse alimento de suma importância, esse alimento vital para o seu espírito, você já sabe que você vai precisar abrir o coração para receber, ouvir e receber. Ouvir com o coração aberto, para que ela possa achar guarida, ou seja, para que ela possa achar abrigo dentro do meu coração. E aí sim, ela vai gerar a verdadeira fé. Segunda questão envolvida nesse ouvir. Ouvir e entender.
ok? Então, eu ouço, eu recebo. Agora, eu ouço e entendo aquilo que eu recebi. Receber o quê? Revelação da palavra de Deus. A palavra de Deus precisa ser recebida e também revelada no meu coração. Mateus 13, versículo 23. Evangelho de Mateus, capítulo 13, no versículo 23. 13, 23. Está tudo ok aí? Tudo ok? Mateus 13, no versículo 23, diz assim. Vê se você consegue achar comigo aí. Evangelho de Mateus, capítulo 13, do versículo 23, diz assim a palavra do Senhor: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Olha que coisa interessante. É aquele que ouve e a compreende, ou seja, recebe a revelação no coração. Ok? A palavra, ela sai logos e tem que entrar rema, ok? Ou seja, ela entra como palavra escrita e lá dentro tem que se tornar a palavra revelada, porque ela é a palavra de Deus, ela tem que ser rema, ela tem que ser revelada dentro do nosso coração. Então eu ouço e recebo, e eu ouço e compreendo aquilo que eu recebi, ou seja, eu recebo essa revelação de Deus. Então você já percebeu que para você receber essa revelação da palavra no seu coração, você precisa estar com o seu coração aberto, amém? Você está entendendo? Diga amém para quem está do seu lado aí, pergunta para quem está do seu lado aí na sua casa, você está entendendo o que Deus está falando ao seu coração com relação ao ouvir a palavra? Terceira coisa importante, terceira atitude importante que nós temos que ter com relação a esse ouvir a palavra, para que a fé possa ser gerada no nosso coração. Eu preciso ouvir e reter, ou seja, ouvir e segurar essa palavra no meu coração. É como se fosse tatuar a palavra de Deus no coração, fazer com que ela fique marcada, fique retida, fique presa dentro do meu coração. Em Lucas capítulo 8, glória a Deus, Evangelho de Lucas no capítulo 8, lá no versículo 15, diz assim, Lucas 8, versículo 15, diz assim: a parte que caiu na boa terra, está falando ainda da semente da palavra, a semente que é a palavra, a parte que caiu na terra boa, estes são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra. Esses frutificam com perseverança. Vou repetir. A parte que caiu na terra boa, estes são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra. Que palavra? A palavra de Deus. Estes frutificam com perseverança. Então veja bem, ouvir e reter, ouvir e guardar, não é ouvir e deixar que a palavra se perca novamente, não é ouvir e deixar ela entrar por aqui e sair por aqui, não. Então você já prestou atenção nos seguintes detalhes. Primeiro, ouvir e receber a palavra no coração. Segundo detalhe, ouvir e compreender, ou seja, entender a palavra, receber a revelação da palavra no seu coração. E o terceiro, ouvir e guardar essa palavra no coração. Não sei se você lembra o texto da Bíblia que diz: guardei as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. Você se lembra? Guardou as palavras aonde? No coração, ou seja, eu retive as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. E se você prestou bem atenção, nesse último texto que nós lemos, ele diz que aqueles que ouviram de bom e reto coração, aleluia, de bom e reto coração, ó, a parte que caiu na terra boa, estes são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra. Então, ela precisa ser ouvida de bom coração, ela precisa ser ouvida de reto coração, coração reto diante do Senhor. Esse consegue ouvir e guardar, ouvir e reter a palavra dentro do coração. Não sei se você se lembra de um texto da Bíblia que está lá em Mateus 12, 34, que diz o quê? A boca fala do que está cheio o coração. Você lembra? Então, olha como uma coisa vai puxando a outra quando o assunto é a palavra de Deus. Então, quando eu ouço e guardo a palavra de Deus, ouço e retenho a palavra no coração,
Guardar no sentido de armazenar, no sentido de encher o coração com essa palavra. O que acontece? Quando eu preciso falar algo diante de uma dificuldade, diante de uma situação que se levanta na minha vida, o que é que vai sair lá de dentro? Aquilo que está armazenado. Lembra? Então, se eu não ouço a palavra e não armazeno no meu coração, não a retenho no meu coração, o que vai acontecer? Na hora que eu precisar, não vai sair nada, porque não vai ter nada da parte de Deus para sair. Mas quando eu a retenho, eu a armazeno no meu coração, na hora da dificuldade, quando eu tiver de falar algo, eu nunca vou falar uma palavra de derrota. Eu nunca vou falar uma palavra que vai me colocar para baixo, não, pelo contrário. Eu vou falar palavras que vieram do coração de Deus, porque elas estão armazenadas no meu coração. E na hora da necessidade, eu vou liberar o que está dentro do meu coração, que é exatamente a palavra de Deus, que é poder de Deus para a vida, para a salvação, para a libertação, para a cura de todo aquele que crê. E mais, quando eu for falar com alguém acerca de qualquer coisa, eu vou abençoar essa vida. Por quê? Porque o que vai sair da minha boca também vai estar misturado com as palavras do Senhor que vão estar armazenadas no meu coração. Você está entendendo a importância de você ouvir e receber, ouvir e compreender e ouvir e guardar a palavra de Deus no seu coração? E é aí que a fé é gerada, aí que a verdadeira fé passa a ser gerada no nosso coração. E o que vai acontecer? A gente vai poder viver pela fé, porque a fé foi gerada em mim. Então, à medida em que eu ouço continuamente a palavra de Deus, continuamente eu vou ouvindo e vou retendo, continuamente eu vou ouvindo e compreendendo, ou seja, recebendo a revelação da palavra, e continuamente eu vou ouvindo e guardando e armazenando. O que vai acontecer? Eu vou ter sempre fé no meu coração. E eu vou poder viver por essa fé, vou poder viver alimentado por essa fé, cujo fundamento é a palavra de Deus que eu ouço. Você está compreendendo? É simples assim. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus aí junto com o pessoal na sua casa? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então dá um glória a Deus bem alto aí, para o seu cachorro ouvir. Dá um glória a Deus para o seu gato ouvir e também para os seus vizinhos ouvirem que você está glorificando o nome de Deus dessa hora. Então perceba comigo. Esse ato de ouvir, então, ele precisa o quê? Ele precisa ser recebido, entendido e retido. Isso você já entendeu. Então nós devemos ouvir para receber, devemos ouvir para entender o que foi recebido e devemos ouvir para reter o que foi entendido. Você compreendeu? Então, se no processo de ouvir nós não estamos recebendo, não estamos entendendo e não estamos guardando no coração, a fé, que é a certeza, não está sendo gerada no coração. Amém? E ela precisa ser gerada aí no coração. É aí que ela tem que ser gerada. Segunda coisa importante que a gente precisa entender com relação à recepção da fé, ao recebimento da fé. O produto que gera a fé é tão somente a verdade da palavra de Deus. Não existe outra fonte geradora de fé verdadeira na vida do crente. O único produto capaz, que tem esse potencial, que tem essa prerrogativa de gerar fé na minha e na sua vida, é única e exclusivamente a palavra de Deus. Se você lembra do texto que nós lemos, de como nós recebemos a fé, o texto diz: a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus, ok? Há uma especificidade. Há um ato específico. A fé vem pelo ouvir e o ouvir especificamente, exclusivamente pela palavra de Deus. Amém? Então, não há o que discutir com relação a isso. Não existe outro meio que produza fé. Não existe outra fonte geradora de fé a não ser a palavra. Por isso que a nossa fé, a fé verdadeira, a fé pela qual o justo tem que viver, ela tem um fundamento. Ela é fundamentada na palavra de Deus. Você pode dizer glória a Deus? Aleluia. Então veja bem, vamos ver aqui uma passagem importante que está lá em Mateus capítulo 22. Mateus 22. Acha aí comigo na sua Bíblia. Diga para quem está do seu lado: a palavra do nosso Deus é verdadeira e a nossa fé é gerada pela verdade. Aleluia. Mateus 22. Coisa linda. Aleluia. Viu como é bom ouvir a palavra de Deus? Viu quantos benefícios a palavra de Deus traz para nós? Mateus 22,
lá no versículo 16, diz assim a Bíblia: e enviaram-lhe discípulos, juntamente com os herodianos, para lhe dizer, olha o que disseram para Jesus: mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro e que ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade, aleluia, sem se importar com a opinião dos outros, porque não olha para a aparência das pessoas. Então eles disseram: sabemos que o Senhor é verdadeiro e que ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade. Olha que declaração maravilhosa. As pessoas, os discípulos, reconheceram isso em Jesus, que Jesus ensinava os caminhos de Deus com base na verdade, fundamentado na verdade. Jesus não ensinava axiologia, Jesus não ensinava filosofias humanas, Jesus ensinava o caminho de Deus com base na verdade, pura e simples. Que coisa maravilhosa, como Jesus é maravilhoso. Então, Jesus é a própria verdade, diga amém. Lá em João 14, versículo 6, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, Jesus é a expressão exata do Pai. Lá em Hebreus 1:3, diz assim a Bíblia: expressão exata do ser de Deus. Aleluia, que coisa linda. Jesus é a expressão exata do Pai. Em João 14:9, Jesus disse para os seus discípulos: quem me vê, vê o Pai. Em outras versões está assim: quem vê a mim, vê o Pai. Porque Jesus é a expressão exata do Deus da verdade. Amém? Você pode dizer aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O que isso significa? Significa dizer que Jesus é a própria expressão do pensamento de Deus. Olha aí, ó, dos pensamentos do Pai. Que coisa maravilhosa. Aleluia. Então, todo e qualquer pensamento, meus irmãos e meus amigos, interfere diretamente na nossa crença, não é verdade? Porque a nossa fé, a nossa crença, ela está fundamentada num pensamento. Em que pensamento a nossa fé está fundamentada? Nos pensamentos de Deus. E onde os pensamentos de Deus são expressos? Na sua palavra, na Bíblia Sagrada, ok? Então vamos lá. Porque antes da crença existir, é preciso que um pensamento tenha sido gerado, ok? Eu só posso crer em alguma coisa a partir de um pensamento. Então, se não existe um pensamento sendo gerado, eu não posso fundamentar uma crença, porque não vai haver pensamento para ser gerado, ok? Então, vamos lá. Em Romanos 10, no versículo 14, diz uma coisa interessante com relação a isso. Epístola aos Romanos, capítulo 10. Epístola aos Romanos, no capítulo 10. Se você achar, grita um glória aí na sua casa, bem alto. Aleluia. Romanos 10. Qual foi o versículo que eu falei? Deixa eu me lembrar aqui. Romanos 10, no versículo 14. Romanos 10, 14. Você pode dar um aleluia aí? Romanos 10, 14 diz assim: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Não, tá bom por aqui. E como ouvirão que não há quem pregue, se não há quem pregue? Ou seja, como vão ouvir se ninguém falar, se ninguém lançar uma ideia? Como é que eles vão acreditar? Então é preciso que uma ideia seja lançada, ou seja, um pensamento seja lançado, para que em cima daquele pensamento seja formulada uma crença, para que haja uma crença. Então, quando a palavra é pregada, o que é que está sendo pregado? O pensamento de Deus, não é verdade? Então, a nossa crença passa a ser fundamentada em cima daquele pensamento. E que pensamento é esse? O pensamento de Deus que está expresso na sua palavra. Você está compreendendo? Simples assim, né? Coisa linda. Então vamos lá, porque existem então crenças diferentes? Porque existem pensamentos diferentes, não é verdade? Então pensamentos diferentes geram crenças diferentes, amém? Glória a Deus. Então qualquer outro pensamento que não for o pensamento de Deus, não irá gerar verdadeira fé e não trará os sinais que a acompanham. Olha aí, ó. Qualquer outro pensamento que não seja o pensamento de Deus, nós temos que desprezar. E o que mais existem por aí são pensamentos equivocados que geram exatamente as inúmeras heresias que a gente conhece. Então, em cima desses pensamentos heréticos, eles fundamentam uma crença e daí
surgem e se espalham como uma praga as heresias que atrapalham tantas pessoas de encontrarem a verdadeira vida em Jesus Cristo. Mas graças a Deus que nós temos os pensamentos de Deus. Você pode dizer amém? Glória a Deus. E o que é mais importante, existem sinais que acompanham os pensamentos de Deus. Vamos lá. Glória a Deus. Marcos capítulo 16. Evangelho de Marcos capítulo 16. Quantos estão compreendendo, digam amém. Vou tentar ouvir o seu amém daqui. Não deu para ouvir não, tá, meu irmão? Você falou muito baixo aí seu amém. Glória a Deus. Dá um feedback aí para os meninos, se você está entendendo. Bota lá na parte da comunicação da transmissão. Eu estou entendendo. Glória a Deus. Então, Marcos, capítulo 16, eu falei, não foi isso? Marcos 16. Glória a Deus. Lá no versículo de número 20, diz assim, ó. E eles foram e pregaram por toda parte. Pregaram o quê? Os pensamentos de Deus, a palavra de Deus, que é a expressão exata dos pensamentos de Deus. Então, olha o que diz o versículo. E eles foram e pregaram por toda parte. Pregaram o quê? Os pensamentos de Deus. Cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra, ou seja, os pensamentos de Deus, por meio de sinais que se seguiam. Aleluia. Glória a Deus. E eu pergunto para você, quais eram esses sinais? Cura, libertação, expulsão de demônios, salvação. Veja que coisa linda. Os sinais, ou seja, os milagres, acompanhando os pensamentos de Deus, acompanhando as palavras do Senhor que os discípulos ministravam sobre as pessoas. Os discípulos não pregavam a si mesmos. Os discípulos não pregavam vãs filosofias. Os discípulos não pregavam pensamentos de grandes vultos, grandes personagens da literatura da época. Não, eles não pregavam isso. Eles pregavam os pensamentos de Deus, eles pregavam a palavra de Deus. E qual era o resultado dessa pregação? Qual era o resultado dessa comunicação dos pensamentos de Deus? Os resultados eram sinais, os sinais que seguiam essas palavras, os sinais que ratificavam, que confirmavam a palavra que eles pregavam. Esses sinais, bênçãos na vida das pessoas, pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas de demônios, pessoas recebendo a salvação. Esses sinais são indiscutíveis, eles são gerados pelos pensamentos de Deus, que é a sua palavra. Alguém pode dizer glória a Deus? Aleluia. Então, se ensinarmos a verdade da maneira incorreta, não irá gerar fé. Ok? Se ensinarmos a verdade de uma maneira equivocada, de uma maneira que não se alinha com as palavras de Deus, nós não vamos estar ensinando a verdade. A gente não pode tirar nada e nem colocar nada na verdade. A verdade já está decretada, a verdade já está registrada, a verdade já está revelada. Então a gente não pode acrescentar nada a essa revelação, muito menos tirar coisas dessa revelação. A gente tem que pregar e ensinar a verdade, porque se a gente se afasta do ensino dessa verdade, o que a gente vai estar ensinando, o que a gente vai estar ministrando, não vai gerar fé verdadeira no coração das pessoas, em hipótese alguma. Essa fé só será gerada quando nós pregarmos a verdade. Diga amém, aleluia. Então, não podemos ensinar esse ou aquele livro dentro daquilo que eu acho, dentro da minha axiologia, ou dentro do meu ponto de vista. Eu falei isso aqui outro dia. O ponto de vista que tem que ser já foi estabelecido, é o ponto de vista de Deus. Eu não tenho que ter ponto de vista com relação à palavra. Eu não tenho que ter ponto de vista com relação à revelação de Deus. E isso já é o ponto de vista de Deus revelado e registrado para nós. Então eu não tenho que ensinar e nem pregar o meu ponto de vista ou o ponto de vista de alguém, porque o ponto de vista já está estabelecido, já está revelado, que é o ponto de vista de Deus. Então temos que ensinar a palavra como ela é, ok? E ela por si mesmo fala. Glória a Deus. Você pode dizer aleluia? Então, cuidado com os ensinos equivocados ao redor da verdade. O que não falta por aí é gente ensinando coisas que Deus não ensinou e falando coisas que Deus não falou. Mas nós ficamos com
a verdade que é a palavra de Deus. Diga para quem está do seu lado aí, na sua casa, fique com a verdade da palavra de Deus, porque é ela que vai gerar a verdadeira fé no seu coração. Se você puder, dá um aplauso ao nome do Senhor aí na sua casa. Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu beber um pouquinho d'água aqui. Aleluia. Você pode dar um aleluia aí bem alto? Então, a verdade é um só pensamento. Diga glória a Deus. A verdade é um só pensamento. E o pensamento da palavra de Deus. Essa é a verdade. O pensamento da Bíblia. Então, por isso, esse pensamento produz vida naquele que crê. Romanos capítulo 1, versículo 16, é claro, quando diz: eu não me envergonho do Evangelho. Ele diz por quê? Porque é o poder de Deus, ou seja, aquilo que gera vida na vida daquele que crê. Vida sendo gerada na vida daqueles que acreditam que o Evangelho é o próprio poder de Deus. Poder para salvar, poder para curar, poder para libertar, poder para viver. Diga amém. Glória a Deus. Aleluia. Então vamos lá. Então nós geramos fé ouvindo e aceitando a verdade da palavra de Deus. Nós geramos fé ouvindo e aceitando a verdade da palavra de Deus. Diga amém. Glória a Deus. Então, a fé não vem somente pelo ouvir a verdade. Não adianta nada só ouvir a verdade. A fé não vem só pelo ouvir a verdade. A fé vem pelo ouvir e aceitar a verdade, ou seja, receber a verdade ouvida. Então, não adianta só ouvir, eu preciso ouvir e aceitar o que eu ouvi como verdade, porque se ela está na Bíblia, se ela é a palavra de Deus, se ela é a boca de Deus, então eu preciso aceitar que ela é a verdade. A partir do momento que eu aceito outras coisas como verdades para a minha vida, eu não estou vendo fé ser gerada no meu coração. Então, para que a verdadeira fé seja gerada, eu preciso aceitar a palavra de Deus como verdade para a minha vida. Amém? Diga para quem está perto de você aí, fica quieto aí, sossega. Diga, para de mexer na poltrona, diga aí. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, vamos lá. Marcos capítulo 6... E nós vamos ver que essa verdade, por que a gente está dizendo que a gente precisa ouvir e aceitar essa verdade? Porque essa verdade também pode ser rejeitada. Marcos no capítulo 6, vamos até o Evangelho de Marcos. E aí eu pergunto para você, se eu rejeito a verdade, vai haver fé sendo gerada no meu coração? A resposta é não. Porque se eu rejeitar a verdade, não haverá como fé ser gerada no meu coração, amém? Porque a fonte geradora da fé é exatamente a verdade da palavra de Deus. Então vamos lá, Marcos no capítulo 6, foi isso que eu falei? Aleluia. Marcos 6, no versículo 1. Marcos 6, no versículo 1, até o 6, diz assim, ó: evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros, para serem... Aliás, eu estou em Mateus, desculpa, é Marcos. São tão parecidos, né? Marcos 6, versículo 1. Vamos lá então. Tendo saído dali, Jesus foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Versículo 2. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo, se maravilharam, dizendo: de onde lhe vem tudo isso? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Versículo 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não vivem aqui entre nós? E escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: nenhum profeta é desprezado a não ser na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Versículo 5 diz: não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar uns poucos doentes, impondo-lhes as mãos, e admirava-se da incredulidade deles. Olha que coisa interessante. O que significa dizer? Significa dizer que os moradores da cidade de Nazaré, o lugar em que Jesus viveu, rejeitavam a verdade, não acreditavam em Jesus. Consequentemente, não havia como fé ser gerada no coração dos moradores de Nazaré. Eles diziam: mas esse não é o filho de Maria? Não é o filho da dona Maria? Não é irmão do Zé?
Não é irmão do Tiago? As irmãs deles não moram aqui entre a gente? Então, de onde pode vir essas coisas? Tem alguma coisa errada nisso aí. E eles não conseguiam acreditar no que Jesus ensinava e não conseguiam acreditar no que Jesus fazia. E a Bíblia é clara. Ela diz que ali Jesus não pode fazer grandes milagres. Ok? Só curar uma gripezinha, quem sabe, ou uma tossezinha, não é? Então, a Bíblia cita a razão pela qual Jesus não pôde fazer grandes maravilhas ali, grandes sinais, por causa da incredulidade deles. Por que o coração deles estava cheio de incredulidade? Porque eles rejeitaram a verdade. E se rejeitaram a verdade, a fé verdadeira não pôde ser gerada. Havia um empecilho, havia uma barreira no que diz respeito à geração de fé no coração deles. A fé não podia ser gerada exatamente porque eles deram lugar à incredulidade. Eles preferiram rejeitar as palavras de Jesus, os ensinos de Jesus e, consequentemente, os atos de Jesus. Sendo assim, não havia fé no coração daquelas pessoas, não havia fé para receber as maravilhas que Jesus seria capaz de fazer na vida deles, porque exatamente houve uma rejeição das coisas que Jesus falava e fazia. Então perceba, muitas vezes a gente não entende por que a gente não consegue superar determinados obstáculos na nossa vida. A gente não entende que a gente pede alguma coisa a Deus e a gente não consegue receber. Por quê? O que será que está faltando? Será que a gente, de alguma forma, não está rejeitando a verdade da palavra de Deus na nossa vida? A resposta é sim. Muitas vezes, até sem perceber, a gente acaba rejeitando a palavra. Veja bem, meus irmãos, quando a gente fala de ouvir e receber, ouvir e compreender, ouvir e guardar no coração e reter, a gente não está falando de uma seletividade com relação à verdade. Uma coisa ou outra eu ouço, eu recebo e eu aceito. Outras coisas não. Não é isso. O que vai gerar a verdadeira fé é a plenitude da palavra de Deus, a totalidade da palavra de Deus sendo recebida, sendo compreendida e sendo guardada dentro do nosso coração. Eu não posso ficar com um ou outro princípio da palavra de Deus, eu tenho que ficar com todos os princípios da palavra, porque a palavra é verdadeira na sua totalidade, ela não é feita com partes da verdade, não, ela é a própria verdade na íntegra, na sua totalidade. Então eu tenho que aceitar toda a palavra de Deus como sendo verdadeira. Tudo que Jesus falou, tudo que Jesus fez, para mim precisa ser a verdade, porque ela está expressa na Bíblia Sagrada, na boca de Deus, na palavra de Deus. Tem um monte de gente por aí que enche a boca para dizer que crê que a Bíblia é a boca de Deus, mas que na verdade não acredita. Se a Bíblia é a boca de Deus, significa dizer que tudo que está registrado na Bíblia é verdade de Deus para a minha vida. Então por que eu aceito algumas coisas e outras não? Por que eu aceito algumas coisas e as outras eu rejeito? Não pode ser assim. Não é isso que vai gerar fé no meu coração. O que vai gerar fé no meu coração é eu aceitar a totalidade da palavra de Deus como verdade para a minha vida. O povo de Nazaré rejeitou as verdades de Jesus. Qual foi a consequência? Incredulidade. E pela incredulidade, ninguém vai receber nada de Deus. Tudo que se recebeu de Deus, tudo que se recebeu de Jesus foi pela fé. Então, o que gera fé não é a incredulidade, é eu aceitar a palavra de Deus como verdade para a minha vida. A fundamentação da nossa fé é a verdade que é a palavra de Deus, amém? Certa vez alguém cantou assim, a verdade é tua palavra e não podes mentir. Pois é. É a pura verdade. A verdade é a palavra de Deus e Deus não é homem para que minta e nem filho de homem para que se arrependa. Se ele falou, ele cumpre. Se ele prometeu, ele faz. Amém? Quem está entendendo, dá um glória aí. Diga aleluia. Glória a Deus. João, capítulo 6. Abra lá sua Bíblia comigo. João, capítulo 6. Evangelho de João agora. No capítulo 6. Quem está entendendo, diga amém. Dá uma catucada em quem está do seu lado aí na sua casa e pergunta, você está entendendo, garoto? Se for o seu filho aí. Se for a sua filha, você diz, você está entendendo, garota? Glória a Deus. Pergunta para sua esposa aí, está entendendo, mulher? Glória a Deus. João, capítulo... Não tem ninguém com sono aí não, né? Tem alguém com sono aí? Não? Aqui tem. Estou vendo gente com sono aqui. Estou vendo gente na minha equipe aqui quase dormindo ali. João, capítulo 6.
João capítulo 6. Tem um aqui que eu até entendo, que ele ontem estava numa festa, uma festa muito legal. Eu até assisti a festa online. João capítulo 6, no versículo 63. Ele deve ter ido dormir um pouco mais tarde. João 6, no capítulo 63, diz assim a Bíblia Sagrada. Se liga aí comigo agora. João 6, versículo 63, eu falei, ok? Diz assim, ó. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são Espírito e vida, mas há descrentes entre vocês. Olha aí, ó. O que Jesus está dizendo? Jesus era interessante, né, gente? Ele disse, ó, a carne para nada aproveita, o Espírito é o que vivifica. Amém. Ele podia parar por aí, né? Mas ele não parou. Aí ele disse, ó, as palavras que eu digo para vocês, as palavras que eu vos tenho dito, elas são Espírito e vida. Ponto. Podia parar por aí de novo, né? Mas não, ele continua dizendo, ó, mas no meio de vocês tem gente que rejeita essas palavras. Interessante. Ou seja, entre vocês tem descrentes, tem gente que não acredita na verdade dessas palavras. Eu pergunto para você, essas pessoas às quais Jesus estava se referindo, que não acreditavam na palavra da verdade, poderiam ter fé verdadeira sendo gerada nos seus corações? A resposta é não, porque eles rejeitavam a palavra. Então, o que tinha no coração deles, na verdade? Incredulidade, ok? Então, nunca rejeite a verdade da palavra de Deus, ou nunca rejeite a palavra de Deus como verdade absoluta para a sua vida, porque é ela que vai gerar a fé verdadeira no seu coração, para que você possa viver por essa fé, para que você possa vencer todas as intempéries da vida, amém? Você está entendendo? Diga glória a Deus. Então, onde a fé pode e onde a fé não pode atuar? Vamos lá. Existem basicamente 3 áreas que restringem, ou seja, não permitem a fé de atuar. E é isso que eu quero ver com você agora. Onde a fé não pode atuar. Primeiro, a fé não pode atuar onde existe ignorância espiritual. Presta bem atenção nessa expressão, ignorância espiritual. Ou seja, não é necessariamente e apenas uma pessoa que não conhece a Deus e a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Não. Pode ser alguém que nasceu de novo, alguém que se tornou uma nova criatura, mas que é ignorante a respeito das verdades espirituais da nova criatura. Uma pessoa que, apesar de ter nascido de novo, não compreende o que é ser nova criatura, não tomou posse da nova vida, do novo nascimento que Cristo Jesus providenciou para ela. Parece que a porta espiritual da compreensão está sempre fechada. Ok? O batismo no Espírito abre esta porta. Lucas 24. Vamos até Lucas, o capítulo 24. Tenta achar aí comigo na sua casa. Lucas 24. Evangelho de Lucas, capítulo 24, no capítulo 44. Lucas 24. No versículo 44. Lucas capítulo 24, versículo 44, diz assim: a seguir Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, ou seja, lá na antiga aliança, no Antigo Testamento. Versículo 45 diz: então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no 3º dia. Olha que coisa interessante. Interessante isso, né? Então, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Olha que coisa interessante. Então, às vezes a pessoa nasceu de novo, é nova criatura, mas ainda está com a porta do entendimento espiritual fechada. Então, é preciso que abra o coração,
clame pelo Senhor, seja cheio do Espírito Santo, para que essa porta do entendimento possa ser aberta. Então, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras Sagradas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, onde há ignorância espiritual, ausência de entendimento da verdade, a fé não pode atuar. Por quê? Porque ela depende do conhecimento de Deus, amém? Revelado na sua palavra, para poder operar. Então, se eu não tenho esse conhecimento da revelação de Deus, que é a verdade da sua palavra, como é que a fé vai operar? Lembra que a gente falou de ouvir e receber, e ouvir e compreender, e quando a gente falou desse compreender, a gente falou de compreender o que? A revelação de Deus, que é a sua palavra. Então, muitas vezes, a pessoa fica querendo revelação da boca de outras pessoas para poder compreender alguma coisa. Meus irmãos, a palavra de Deus já é rema, é revelada, ok? É uma palavra revelada, ela entra no nosso coração rema, entra revelada. Então, eu preciso buscar, através do Espírito Santo, através da leitura da palavra, através da meditação na palavra, através da oração com base na palavra, eu preciso buscar constantemente essa revelação para a minha vida. Fala, Senhor, aumenta o meu conhecimento espiritual. E Ele vai aumentar, Ele vai te conceder esse conhecimento, porque Ele está vendo a sua busca. Você está buscando na palavra que é revelada ao seu coração, e o Espírito Santo vai te ajudar. Mas aí, se eu não busco esse entendimento espiritual, se eu não busco desenvolver a minha vida espiritual, eu vou ficar sempre aquém daquilo que Deus espera que eu esteja, para que essa fé possa ser gerada e cada vez mais fortalecida e se torne uma fé atuante na minha vida. E aí a minha fé nunca vai gerar o resultado das coisas que eu espero que aconteça. Você está entendendo? Diga glória a Deus. Então, nós podemos viver com uma fé presa, porque falta conhecimento de Deus, ou seja, da sua verdade revelada nas nossas vidas. Veja o que diz Mateus 22, vamos até Mateus 22, glória a Deus, Mateus capítulo 22, vou ler para você, Mateus 22, no versículo 23 diz assim: naquele dia, alguns saduceus que diziam não haver ressurreição, aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram: mestre, Moisés disse, se alguém morrer não tendo filhos, o irmão desse homem deve casar com a viúva e gerar descendentes para o falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos, o primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher para o seu irmão. Versículo 26, o mesmo aconteceu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa? Porque todos casaram com ela. Versículo 28, aí Jesus responde, o versículo 29, aliás, o erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. Interessante. Em algumas versões está escrito assim: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Em outra versão está assim: laboreais em grande erro, ou seja, vocês incorrem num erro enorme, por não conhecerem as Escrituras e, consequentemente, o poder de Deus. Interessante. Então significa dizer, esse conhecer no sentido de conhecimento espiritual, no sentido de vida espiritual. Então, se eu não tenho uma vida espiritual, se eu não conheço a vida espiritual que é gerada pela palavra, porque lembra que Jesus falou, as minhas palavras são espírito e vida, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Então, se eu não conheço essa parte revelada da palavra, o que vai acontecer? Para mim vai ser só letra, ok? E a letra mata, o Espírito é que vivifica. Então o que vai acontecer? Eu preciso ter revelação espiritual, entendimento espiritual. Jesus disse, laboreais em grande erro, ou seja, incorreis em grande erro, pelo fato de não conhecerem as Escrituras e muito menos o poder de Deus. Porque sem a Escritura não tem poder, ok? Porque o Evangelho, ou seja, a Bíblia Sagrada, as Escrituras, é o poder de Deus para a salvação e para a condução da vida de todo aquele que crê. Diga amém. Então, manter-se na ignorância espiritual possibilita e amplia o quê? Uma jornada de vida sempre no erro.
Muitas vezes um erro até imperceptível. Sem perceber, eu caminho de forma equivocada na minha vida com Deus, ok? Então, a partir do momento em que eu conheço as Escrituras, desculpem, a partir do momento que eu busco obter, desenvolver a minha vida espiritual, eu vou passar então a receber essa revelação da palavra, o rema da palavra, e eu vou então passar a ser bênção pura e vou poder, como justo, viver pela fé verdadeira, que é a palavra de Deus. Amém? O meu justo viverá pela sua fé. Você pode dar um glória a Deus bem alto aí na sua casa. Amém. E para terminar por hoje, João 8, 31 e 32, Evangelho de João, capítulo 8, João capítulo 8, versículos 31 e 32, diz assim a Bíblia Sagrada. João 8, 31 e 32, então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem na minha palavra, olha aí, na minha palavra, se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Então a gente pode deduzir que os verdadeiros discípulos de Jesus são aqueles que permanecem na palavra, ou seja, que vivem na palavra. E o versículo 32 diz, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. O que é a verdade? A palavra de Deus. Olha aí, era como se Jesus estivesse dizendo, e conhecerão a palavra, ou seja, conhecerão o espiritual da palavra, a revelação, o rema da palavra, e essa palavra os libertará. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, o conhecimento revelado, olha que coisa interessante, o conhecimento revelado das verdades da Bíblia é a base pela qual a fé opera. Você pode dizer aleluia? Gerando o poder de Deus na vida daquele que crê. Simples assim. Então, base, o que é a base? É o conhecimento das verdades de Deus, e a fé é o exercício desse conhecimento revelado e, é claro, iluminado pelo Espírito Santo. Você pode dar um glória a Deus aí na sua casa? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Bem, meus queridos, nós vamos ter que ficar por aqui, a hora já se faz avançada. Semana que vem a gente continua com esse assunto tão fundamental, tão vital, para que a gente possa crescer em fé, para que a gente possa cada vez mais ver essa fé atuante na nossa vida, para que a gente possa cada vez mais receber o fruto do exercício dessa fé, que é o poder de Deus sendo manifestado na nossa vida. Amém? Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero agora então orar com você. Se você puder aí na sua casa, feche seus olhinhos, vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por este momento de fé, por este momento especial, onde nós podemos, ó Pai, ouvir a Tua palavra com relação à recepção da fé, como recebemos fé, para que não possamos, Senhor, deixar a incredulidade tomar conta de nossos corações, mas sim a confiança, sim a fé, sim a revelação da Tua palavra em nossos corações, para que nós possamos, meu Deus, viver a plenitude da Tua vontade, viver, meu Deus, a plenitude das Tuas bênçãos, nos fortalecendo a todo instante, para que possamos vencer todas as dificuldades que se levantarem em nossas vidas. Então, meu Deus, muito obrigado pela vida do meu irmão, pela vida da minha irmã, pela vida do meu amigo e da minha amiga, que receberam, meu Deus, a revelação da Tua palavra nesta manhã. Muito obrigado por tudo, que Teu Espírito Santo possa ratificar em nossos corações tudo aquilo que foi ouvido, todas as verdades que foram passadas para nós nesta manhã, que nós possamos ter ouvido e recebido, ouvido e compreendido, e ouvido e abrigado em nossos corações a verdade revelada, que é a Tua palavra, e ela possa ter gerado fé em nossos corações. Muito obrigado por tudo, eu te louvo e te agradeço, no nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Bom, meus irmãos, foi muito bom poder estar com você nesta manhã. Eu gostaria de, nesse momento, pedir a você que, se você puder, se inscrever aí nas nossas redes sociais. Nós temos o nosso canal no YouTube, Nova Vida Itaipu 3. Se você puder se inscrever no nosso canal, deixar lá
clicar lá no sininho para que você possa receber todas as nossas notificações, todas as novidades. Toda semana nós temos novidades no nosso canal, toda semana nós temos um novo vídeo para que você possa aumentar a sua fé, para que você possa ouvir cada vez mais a palavra revelada de Deus sobre a sua vida. Também a nossa página no Facebook, Nova Vida de Itaipu 3, que você possa também visitar a nossa página, que você possa seguir a nossa página. Eu quero agradecer a você que já está inscrito na nossa página. Nós já passamos dos 1000 inscritos na nossa página. Você que está sempre lá dando o seu likezinho no YouTube e seguindo lá, curtindo as nossas transmissões no Facebook. Que Deus possa continuar abençoando ricamente a sua vida, que você possa sempre compartilhar as nossas redes sociais, para que mais pessoas sejam alcançadas, para que mais pessoas sejam salvas, curadas e libertas pelo poder do nosso Deus. Então, eu quero te agradecer de todo o meu coração, em nome de Jesus, por a ajuda grandiosa que você tem nos dado através de participar e de compartilhar as nossas redes sociais com seus amigos. Bom, eu quero então estar orando agora para que a gente possa terminar o nosso culto desta manhã, a nossa transmissão desta manhã, que você possa ter um almoço abençoado junto com a sua família, que você possa aproveitar ao máximo esse convívio mais prolongado que você está tendo aí com os seus na sua casa, e que isso possa de uma forma tremenda aumentar a comunhão, aumentar a união entre você e a sua família, e que isso possa se perpetuar, porque isso agrada muito o coração do nosso Deus. Uma casa dividida não subsiste, mas uma família unida, certamente a bênção de Deus vai estar presente ali em todos os instantes. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela vida do meu irmão, pela vida da minha irmã, do meu amigo, da minha amiga, que estão sintonizados conosco neste momento, na mesma fé, no mesmo Espírito, meu Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor possa providenciar, meu Deus, tudo que eles precisam para terem um dia abençoado, uma semana abençoada, uma vida abençoada. Que o Senhor possa derramar cura, que o Senhor possa renovar as esperanças, que o Senhor possa libertar de todos os males, que o Senhor possa salvar, que o Senhor possa fazer tudo aquilo, meu Deus, que é desejo do teu coração para a vida daqueles que abrem esses corações para crerem no poder da tua palavra. Essa palavra que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, meu Deus, muito obrigado por essa manhã abençoada. Dá um almoço abençoado para essas pessoas que estão conosco, e que o teu nome possa ser engrandecido e glorificado em tudo que eles fizerem. Eu os abençoo nesta manhã e faço isso em nome, por amor de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Foi muito bom poder estar com você nesta manhã. Te espero logo mais às 19 horas para o nosso culto de louvor e adoração a Deus. E o meu desejo é que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Um beijo no teu coração. Fique com Deus. Tchau, tchau.